Oi, meu nome é Daniele Márcia e eu vou começar falando sobre a Lei 7.347 de 85. No seu artigo 1º, a lei dispõe que rege-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados, primeiro, ao meio ambiente, segundo, ao consumidor, terceiro, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Quarto, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. E quinto, por infrações da ordem econômica. O meio ambiente ostenta na modernidade um valor inestimável para a humanidade, tendo por isso alcançado a eminência de garantia constitucional. A lesão ao meio ambiente, caracterizada pela diminuição da qualidade de vida da população, pelo desequilíbrio ecológico, pela lesão a um determinado espaço protegido, acarreta incômodos físicos ou lesões à saúde da coletividade, revelando atuar ilicitamente contra o patrimônio ambiental constitucionalmente protegido, causando assim um dano patrimonial ambiental. Então, não podemos esquecer que o meio ambiente pertence a todos, pois a Carta Magna de 1988 universalizou este direito, colocando como um bem de uso comum do povo. Desta sorte, em se tratando de proteção ao meio ambiente, podem coexistir o dano patrimonial e o dano moral, interpretação que prestigia a real exegese da Constituição em favor de um ambiente sadio e equilibrado. Sobre o enfoque da infraconstitucionalidade, a Lei nº 8.884, de 94, introduziu alteração à Lei de Ação Civil Pública, segundo a qual restou expresso que a ação civil pública objetiva a responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados a qualquer dos valores transindividuais de que cuida a lei. Outro ponto é que, a partir da Constituição de 1988, há duas esferas de reparação, a patrimonial e a moral, gerando a possibilidade de o cidadão responder pelo dano patrimonial causado e também, cumulativamente, pelo dano moral, um independente do outro. Com a chegada da Lei 6.938, de 81, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ficou consagrada a responsabilidade objetiva do poluidor, a obrigação de recuperar e indenizar os danos causados independente da existência de culpa, além da proteção não só aos interesses individuais, como também aos supraindividuais, que são os interesses difusos em razão de agressão ao meio ambiente em prejuízo de toda a comunidade. A responsabilidade objetiva tem como fundamento principal o da equidade, princípio esse existente desde o direito romano. Aquele que lucra com a situação deve responder pelo risco ou pelas desvantagens delas resultantes. Quem ofere os cômodos, ou seja, os lucros, deve suportar os incômodos, ou seja, os riscos. A responsabilidade civil por danos ambientais é solidária, conforme a aplicação subsidiária do artigo 942 da segunda parte do Código Civil. Isso quer dizer que, no distrito industrial, onde seja impossível individualizar-se o responsável pelo dano, todos serão solidariamente responsáveis, sendo a finalidade óbvia que visa evitar o enriquecimento ou lucro das pessoas ou empresas à custa da degradação ambiental. A atividade econômica que se utiliza de recursos ambientais tem o dever de garantir o equilíbrio ecológico. Dessa forma, quem cria o perigo ou causa o dano é responsável por ele. Porém, os danos ambientais são de difícil reparação, sendo irreversíveis em algumas situações. São imprescindíveis para a efetivação da proteção ambiental os instrumentos judiciais, quais sejam eles? A ação civil pública, a ação popular, o mandado de segurança coletivo e as ações civis tradicionais, que são as cominatórias e as reparatórias.
A Constituição Federal, em seu artigo 129, inciso 3, consolida a ação civil pública quando, consolidou, a ação civil pública quando destaca como uma de suas funções institucionais do Ministério Público a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. A ação civil pública ambiental não discute necessariamente a legalidade do ato, e sim o grau lesivo do dano aos bens e valores naturais e culturais que serviria de fundamento da sentença. Meirelles afirma que essa lei é unicamente de caráter processual, devendo o pedido e a condenação basear-se em disposição de alguma lei material da União, do Estado ou do município que tipifique a infração ambiental a ser reconhecida e punida judicialmente, e independentemente de qualquer penalidades administrativas ou de ação movida por particular para a defesa de seu direito individual. Então, o meio ambiente saudável é um direito fundamental indisponível. A ação civil pública que visa reparar o dano ambiental deve ser protegida pelo manto da imprescritibilidade. Se falando em competência, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente deve ser proposta no fórum do local em que se deu o fato, conforme dispõe os artigos 1º, inciso 1 e artigo 2º da Lei 7.347 de 85. Ou seja, na comarca onde se ocorreu o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. A propositura da ação prevenirá a justiça do juízo para todas as ações posteriores, intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Então, obrigada, e eu fico por aqui. Dando continuidade com os artigos 3º, 4º e 5º, o artigo 3º, ele dispõe que a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. O artigo 4º estabelece que poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins dessa lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos, religiosos, à urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. No artigo 5º, tem legitimidade para a propor a ação principal e a ação cautelar figuras como o Ministério Público, a Defensoria Pública, na Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Tem também a autarquia, a empresa pública, a fundação ou sociedade de economia mista, a associação que concomitantemente esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil, que inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica e livre à concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. O parágrafo 1º do artigo 5º diz que o Ministério Público, se não intervier no processo como parte, ele atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. O parágrafo 2º diz que fica facultado ao poder público e às associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes. Já o parágrafo 3º diz que, em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público, outro legitimado, intimará a tentativa ativa. O parágrafo 4º diz que o requisito para pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz
quando haja manifesto de interesse social, evidenciando a dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser tutelado. O parágrafo 5º diz que será admitido o consórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa de interesses de direitos que cuida essa lei. E o último parágrafo desse artigo, que é o 6º, diz que os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados o compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. O parágrafo 5º diz que será admitido o consórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa de interesses de direitos que cuida essa lei. E o último parágrafo desse artigo, que é o 6º, diz que os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados o compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Como tratado anteriormente, a Lei 7.347 de 85 trata sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. O artigo 6º desse dispositivo legal determina que qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe as informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhes os elementos de convicção. Podemos notar que o ato de provocar o Ministério Público consiste em uma mera faculdade do cidadão comum, mas para o servidor público isso é um dever, uma obrigação. Sendo assim, a União, os estados, os municípios, as autarquias, bem como as empresas públicas, as sociedades de economia mistas, as fundações ou as associações civis podem, por previsão legal, propor a ação civil pública, mas antes disso, deve recolher elementos de convicção necessários para, por meio do inquérito civil e na forma como foi concebido nesta lei de número 7.347 e em legislação subsequente, proceder à investigação exclusiva do Ministério Público. O artigo 7º, por sua vez, dispõe que, se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, eles devem remeter essas peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Ou seja, caso o magistrado ou o tribunal, por meio dos processos em trâmite, passe a conhecer fatos que podem se tornar mérito de uma ação civil, da qual a lei, também conhecida como Lei da Ação Civil Pública, que estamos analisando, deverá remeter os autos processuais para o Ministério Público, momento em que este prosseguirá com as medidas cabíveis. Já o caput do artigo 8º determina que, para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, e elas devem ser fornecidas dentro do prazo de 15 dias. O primeiro parágrafo estabelece que o Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, mas esse prazo não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Essa disposição legal
cita a instauração do inquérito civil para verificação da lesão ao meio ambiente, que tem como objeto a apuração da materialidade e da autoria das infrações penais, para servir de base à denúncia pelo Ministério Público. Esse instrumento vem sendo mais prestigiado no sentido de se buscar uma prática ambiental saudável e compatível com o princípio do desenvolvimento sustentável, em detrimento de mecanismos meramente repressivos e de controle do dano a posteriori. Necessário, portanto, utilizar-se do instrumento jurídico que permita obter um melhor resultado na prevenção do dano. A doutrina denomina o inquérito civil de instrumento de cidadania. Previsto como função institucional do Ministério Público, pelo artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, o inquérito civil, criado pela Lei nº 7.347, de 1985, é o meio pelo qual, diante de um caso concreto, o Ministério Público coleta dados e elementos para, de forma consciente, clara e objetiva, promover a ação civil pública. O inquérito civil de instauração facultativa desempenha relevante função instrumental. Constitui meio destinado a coligir provas e quaisquer outros elementos de convicção que possam vir a fundamentar a atuação processual do Ministério Público. Esse inquérito civil, em suma, configura um procedimento preparatório destinado a viabilizar o exercício responsável da ação civil pública. Com ele, frustra-se a possibilidade, sempre eventual, de instauração de lides temerárias. Por fim, o parágrafo 2º determina que, somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou qualquer informação, hipótese em que a ação poderá ser desacompanhada de tais documentos, cabendo ao juiz requisitá-los posteriormente. Bom, meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco a respeito dos artigos 9º ao 11º dessa lei. Primeiro, com relação ao artigo 9º. O teor desse artigo ele vai tratar a respeito da possibilidade de arquivamento dos autos e das peças do inquérito civil. Essa possibilidade é feita através de pedido pelo órgão do Ministério Público, ou seja, ele vai fazer a promoção do arquivamento. Mas para isso, o artigo ele traz 3 requisitos necessários, ou seja, para que o órgão do Ministério Público promova o arquivamento das peças ou dos autos, é necessário que, primeiro, tenham sido esgotadas todas as diligências necessárias, que o órgão do Ministério Público tenha se convencido da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil e, se ele faz a promoção do arquivamento, ele deve fazer de forma fundamentada. Diante disso, se o órgão do Ministério Público promove o arquivamento, o parágrafo 1º fala que essas peças e esses autos, eles devem ser remetidos no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público. E caso o órgão do Ministério Público não faça isso, ele vai incorrer em falta grave. Bom, com relação ao parágrafo 2º, ele fala a respeito da homologação ou da rejeição, da promoção de arquivamento. Ele menciona que até que ocorra a sessão do Conselho Superior do Ministério Público para que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, as associações legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados à peça de informação. Já o parágrafo 3º menciona que a promoção de arquivamento ela deverá ser submetida à deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme o seu regimento. E com relação ao parágrafo 4º, se o Conselho Superior não homologar a promoção de arquivamento, ele deverá designar desde logo, ou seja, no momento da sessão a respeito da homologação, se ele rejeita a promoção,
ele deverá já designar um outro órgão do Ministério Público para que ele faça o ajuizamento da ação. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito do artigo 10º. Esse artigo, ele fala que constitui crime a recusa ou retardamento, assim como a omissão de dados técnicos que sejam indispensáveis à propositura da ação civil quando requisitados pelo Ministério Público. E a pena prevista para esse crime é de reclusão de 1 a 3 anos, mais a multa de 10 a 1.000 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Então, o que se entende é que se o Ministério Público ele requisita dados, assim como dados técnicos que sejam necessários para que a ação seja promovida, seja proposta, e a associação que tem a possibilidade de fornecer aqueles dados não fornece, ela incorre nesse crime. Bom, para finalizar a minha parte, eu vou falar agora a respeito do artigo 11. Esse artigo fala a respeito da ação que tem por objeto obrigação de fazer ou não fazer, que foi muito bem estudado pra gente no direito civil, né? Então, o artigo fala que nessas ações, né, que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva. E caso não seja feito isso, poderá incorrer na pena de execução específica ou na cominação de multa diária, se essa for suficiente e compatível, mesmo que o autor não tenha feito o requerimento disso. Então, ou seja, não depende de requerimento do autor. Bem, dando continuidade ao trabalho, eu fiquei responsável pelos artigos 12 e 13 e seus respectivos parágrafos aqui na lei. Como a gente, numa simples olhada, a gente percebe que eles são artigos bem processuais. Eu vou fazer uma passagem rápida por eles para poder exemplificar minha fala. O artigo 12 determina que poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificativa prévia em decisão sujeita a agravo. Se o parágrafo 1º diz que há requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, pode o presidente do tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras no prazo de 5 dias a partir da publicação do ato. O parágrafo 2º determina que a multa combinada liminarmente só pode ser exigível do réu após o trânsito em julgado de decisão favorável ao autor, mas que será devida desde o dia em que se houver configurado o de seu descumprimento. O artigo 13 determina que, havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por conselhos estaduais de que participarão necessariamente o MP, o Ministério Público, e representantes da comunidade, sendo ainda seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. O parágrafo 1º desse artigo determina que, enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária. Já o parágrafo 2º determina que, havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica, nos termos do disposto no artigo 1º da Lei 10 que nós estamos tratando, a prestação em dinheiro reverterá-se diretamente ao fundo em que trata o caput e será utilizado para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial e, na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais, na hipótese de extensão de dano regional ou local, respectivamente. Dando continuidade aqui, percebemos, depois da explicação das colegas anteriormente, pela própria natureza dessa ação, que ela visa proteger vários tipos de direitos coletivos, que não tem necessariamente uma pessoa determinada no polo ativo da ação, e sim várias pessoas ou até mesmo a coletividade que vai ter seu direito lesado. Então, como dito, os artigos que eu fiquei responsável são bem processualistas, quase como instrumentos que seriam utilizados pelas partes
na hora e no decorrer do processo. Então eu busquei algum exemplo prático onde a gente poderia aplicar esses artigos e ver sua efetividade. Então, um exemplo mais claro e mais próximo que nós temos atual seria o da barragem, o rompimento da barragem na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Então, a partir do momento que ocorreu o rompimento, ocorreu aquela destruição toda, todo aquele desastre, ocorreu a lesão ao direito daquelas pessoas. Então, de acordo com a leitura do artigo 12 anterior, percebemos que existe a possibilidade de concessão de liminar por parte do magistrado, com ou sem fundamentação prévia. Então, desde o momento em que houve a lesão do direito, aquela população poderia ter entrado com essa ação popular para resguardar seus direitos, os que já foram lesados e os que poderiam ser lesados. E conforme o artigo 13, pela leitura, percebemos que existe, no caso da obrigação da obrigação de ocorrer o pagamento em pecúnia, em dinheiro, existem fundos que serão criados para receber esse dinheiro e destinar exatamente para a reparação do dano, que ocorreu e que poderia ocorrer. No caso de Mariana, poderia ocorrer se ocorrer a condenação por parte em dinheiro da Vale e da outra empresa, depositar esse dinheiro nesse fundo, que vai ser um fundo regional que vai ser utilizado para reparar os danos naquela região. Então, podemos perceber também outro ponto interessante, seria o parágrafo 2º do artigo 13, que na sua leitura ele dizia: havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica, haverá essa quantia ser depositada ou num fundo nacional, se ocorrer essa lesão a nível nacional, ou estadual ou local, mostrando a preocupação do legislador em combater esses novos atos, essas novas preocupações do legislador, buscando proteger a população que está sendo constantemente agredida nessa questão étnica. No mais, agora passarei a palavra para que meus colegas deem continuidade ao trabalho. Então, os artigos 14, 15 e 16 da Lei 7.347 de 85 focam mais na parte processual da lei. Os artigos 14 e 15 são simples e diretos, pois eles dispõem o seguinte. O artigo 14 nos traz: o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. O artigo 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, faculdada igual iniciativa aos demais legitimados. Já o artigo 16 dessa lei merece mais atenção, já que, precisamente, sobre o regime da coisa julgada, devemos frisar que no dia 22 de julho de 1997 foi editada a medida provisória 1570, que posteriormente foi convertida na Lei 9.497 e 94 de 97, o que acabou alterando o artigo 16 da Lei 347, a qual estudamos, limitando subjetivamente o âmbito da eficácia da coisa julgada nas ações civis públicas ao limite da competência territorial do órgão prolator. Nesse ponto, a alteração promovida à redação do artigo da Lei 16, do artigo 16 da Lei 7.347 diz que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes no limite da sua competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Essa alteração acarretou significativa restrição contra a abrangência dos efeitos da coisa julgada,
prejudicando sobremaneira a força do recém-instrumento criado processual. A um só tempo, a modificação legislativa negou acesso à justiça coletiva e viabilizou a participação democrática das classes menos favorecidas, afogou ainda mais o poder judiciário com demandas atomizadas, negou a aplicação ao princípio da isonomia e da seguridade jurídica, inviabilizou a diminuição dos custos na prestação jurisdicional, bem como a celeridade processual e a eficiência da prestação jurisdicional. Com esse novo regime da coisa julgada, feriu-se de morte a própria sistemática dos direitos meta-individuais e os seus instrumentos processuais. Continuando a explicação dos meus colegas, eu irei tratar dos artigos 17, 18 e 19 da referida lei. O artigo 17 e 18 vão tratar principalmente da litigância de má-fé. Litigância de má-fé é o exercício de forma abusiva de direitos processuais. Ocorre quando uma das partes impõe voluntariamente empecilhos para atingir a finalidade da demanda. No artigo 17, nós temos que, em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Enquanto o 18 trata que, nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários do advogado, custas e despesas processuais. Assim é possível perceber que, diante da importância e natureza desses interesses, fica evidente a preocupação do Estado em lhes fornecer uma proteção ampla e justa por meio de leis mais eficazes que são voltadas especificamente para eles. Então, é uma responsabilidade que vem desde o início do processo e deve permanecer até o final, principalmente protegendo a lisura do mesmo. E o artigo 19 trata justamente que aplica-se essa lei de ação civil pública, o Código de Processo Civil, naquilo que não contraria as suas disposições já apresentadas. Nós vamos tratar sobre os últimos 3 artigos da Lei 7.347 de 85, assim como fazer uma análise sobre a utilização do instrumento da ação civil pública e sua efetivação na proteção do meio ambiente. Inicialmente, é importante tratar sobre o disposto no artigo 21, que diz: aplica-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do título 3º da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Como pode ser visto por toda a lei, o Código de Defesa do Consumidor, que foi posterior à Lei 7.347, visto que foi da década de 90, ela trouxe diversas novas regras que foram bastante utilizadas por serem mais abrangentes e efetivas. Esse título, o título 3º, vai tratar sobre da defesa do consumidor em juízo, e nele vão ser postos diversos conteúdos, como as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, a Convenção Coletiva do Consumidor, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a coisa julgada, as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, como tantas outras disposições gerais e que podem ser muito importantes na temática. Os últimos 2 artigos vão tratar sobre questões meramente a respeito da lei, ou seja, quando ela entra em vigor, que no caso o artigo 22 vai dispor que é na data da publicação, e o artigo 23, que determina que são revogadas todas as disposições contrárias anteriores a essa lei. Em síntese, e antes de iniciar a análise dos casos práticos, vale observar que, anteriormente à publicação da ação civil pública, a defesa do meio ambiente era feita por meio de ações individuais e por meio da atividade do poder público no exercício do seu poder de polícia administrativo. Com o advento dos direitos da terceira geração, conhecidos também como de fraternidade, houve uma mudança no pensamento do legislador que buscou novos modelos e instrumentos processuais que pudessem abarcar as particularidades dos interesses trans-individuais. Ou seja, se passou a perceber o meio ambiente como algo que atingia segmentos indeterminados da sociedade e, por isso, ele era classificado, de regra, como difuso, por ter uma natureza indivisível.
sendo que o principal princípio nessa análise é justamente o princípio da preservação e precaução. A análise da efetivação do instrumento da ação civil pública na proteção do meio ambiente vai ser feito de acordo com o trecho de alguns julgados. O primeiro deles traz como ementa o dito: ação civil pública, danos ao meio ambiente, falta de estudo de impacto ambiental, indispensabilidade deste. Essa ação civil pública foi proposta por um infrator que fez edificações em um ambiente de grande interesse ambiental, assim como protegido por diretrizes que determinam uma licença e, para tanto, de um estudo prévio sobre impactos ambientais. Nesse caso, o julgador ele analisou que esse estudo prévio ele não é apenas uma mera formalidade e não pode ser postergado, visto o respeito ao artigo 225 da Constituição Federal de 88, que trata sobre o meio ambiente e dispõe que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e gerações futuras. A parte infratora alegou que havia irreversibilidade dos danos causados e, portanto, pedia para ser esvaziado o objeto da ação civil pública. Contudo, este entendimento não foi aceito pelo julgador, que, no caso, acarretou na nulidade desta licença. Outro caso prático que pode ser citado é o acidente radioativo do Césio 137 em Goiânia. Ocorreu que em 1972 foi adquirida em São Paulo uma bomba de Césio 137 pelo Instituto de Radioterapia Goiânia. E após a utilização dessa bomba, ela foi descartada de forma incorreta, sendo encontrada por 2 catadores que não tinham conhecimento sobre o material e acabaram causando um dos maiores desastres do Brasil nessa área. O que ocorre é que houve uma ação civil pública a fim de trazer a responsabilidade ao Estado de Goiás, responsável pelo Instituto. E dessa forma, eu vou trazer alguns trechos dessa sentença. A primeira delas vai falar justamente sobre o artigo 13 da Lei 7.347, visto que o dinheiro da condenação, apesar de não ter sido solicitado, requerido pelo Ministério Público, foi destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, como a previsão do artigo 13. Outra coisa também que foi relatada é sobre a questão por se tratar de um direito de terceira geração, essa preservação do meio ambiente, ele acabou sendo elevado à categoria de direito indisponível e, portanto, imprescritível. Por isso que, mesmo após mais de 12 anos até que saísse a decisão, ela continuou correndo sem nenhum problema. E, por final, ocorreu a condenação do Estado de Goiás. Por fim, nós vamos concluir esse trabalho tratando sobre a importância da ação civil pública, principalmente a ambiental, que é o foco da nossa matéria. No caso, essa ação ela está intimamente ligada aos danos e riscos ao meio ambiente em sua proteção e prevenção. Ou seja, ela se trata de um meio indisponível à proteção do meio ambiente, direito de todos, visto que todos os ecossistemas são compartilhados e é um patrimônio que necessita de diversas tutelas jurídicas. Ela também traz à tona uma face social da proteção ambiental, assim como também demonstra uma ação muito eficaz. Nesse ponto, essas ações, elas não são apenas, óbvio, pelo meio social, mas também de forma que a administração pública possa fazê-lo. Outro ponto também
é que esse direito ele se mostra tão relevante, tão indisponível, que acaba por ser necessitada a fundamentação para o arquivamento de qualquer uma dessas ações. Outro ponto também relevante é que, apesar do Brasil ser conhecido por uma das legislações ambientais mais elaboradas e mais robustas, acaba por haver uma falta de divulgação, assim como às vezes de efetivação dessa legislação. Isso aqui não foi visto tanto na forma processual, no julgamento. A sentença normalmente está de acordo com a legislação ambiental e por vezes, tem uma mão bastante pesada pela importância da temática. Contudo, falta a mesma efetivação no cumprimento dessa sentença.